falar sobre lei de Coulomb, né? Então, a gente vai discutir os exercícios que eu passei naquela lista para vocês, né? É a terceira lista, dei 4, né? A terceira lista sobre lei de Coulomb. Então, hoje a gente vai discutir os exercícios daquela lista e finalizar a da semana passada, porque ficou faltando uma atividade, né, um exercício que a gente fala sobre eletrização por indução. Então, na semana passada, a gente viu os dois primeiros processos, né? A eletrização por atrito e por contato. E hoje a gente vai ainda discutir um terceiro exemplo aí sobre eletrização por indução. Ficou faltando? Então, já vou abrir aqui. Esse exercício aqui. Eu não cheguei a digitar ainda a resolução, né, o gabarito, mas essa é uma questão tão simples que a gente nem precisa de nada escrito, a gente pode discutir mesmo só falando, né, já é o suficiente. Né? Tem bastante item, tem do item A até o item E, né, mas são coisas simples, fáceis de responder. Acho que eu vou esperar mais uns 2 minutos aí, de repente chega mais gente, né? Então vamos começar aí, né? Já está gravando ou não? Deixa eu ver. Está gravando. A gente ficou para fazer ainda essa atividade, essa questão. Então diz o seguinte, ó, em um processo de eletrização por indução, um corpo indutor carregado com menos 5 microcoulombs polariza um segundo corpo condutor e neutro. Né? Em seguida, um fio de cobre é ligado ao polo negativo do corpo polarizado e ao chão, permitindo o deslocamento de 5 vezes 10 a 13 elétrons do corpo para a Terra. Nessas condições, responda. Aí ele pergunta, o corpo polarizado se torna negativo ou positivo ao final do processo? Primeiro a gente pode ver como é que funciona o processo de eletrização por indução, né? Que a gente já viu na aula passada, hoje é uma aula de revisão ainda. Então, o processo de eletrização por indução, ela funciona da seguinte maneira. Você tem um corpo neutro, ele é condutor, né? Os elétrons aqui, nessa estrutura, são livres, eles podem se mover pelo material. Mas é um corpo neutro, porque esses elétrons, né, a quantidade de elétrons é igual à de partículas positivas nessa estrutura. Então, esses elétrons e os prótons, né, estão distribuídos uniformemente pelo corpo, de modo que esse corpo aqui é um corpo neutro, né? Deixa eu responder aqui. Aí, se você pegar um corpo indutor, ou seja, um corpo carregado, em princípio, né, e aproximar desse corpo neutro, o que vai acontecer é que ele vai polarizar o corpo neutro, né? Então, suponhamos que esse corpo indutor é um corpo carregado negativamente. Quando você aproxima ele de um ponto, de um lado aí desse corpo neutro, do condutor neutro, né, os elétrons livres desse condutor vão se afastar do material indutor, do corpo indutor. Por isso que o corpo fica polarizado. Você vai ter um excesso de elétrons de um lado e do outro falta de elétrons, né? Ou seja, excesso de cargas positivas. Então você tem aí um objeto polarizado. Né? Um lado está positivo, o outro lado está negativo, como se fosse uma pilha. Tá? E aí você pode pegar um fio de cobre, que é um fio condutor, ligar essa parte aqui do objeto, né, do corpo neutro, do condutor neutro, à Terra, e aí o que vai acontecer é que você pode promover um fluxo de elétrons desse polo negativo do corpo neutro para o chão. Né? Então, esse corpo aqui ele vai perder elétrons, né? Consequentemente, se ele estava com carga zero, ou seja, se ele era um corpo neutro, ele vai ficar positivo ao final do processo.
né? Então, a resposta da primeira pergunta, que é feita aqui nessa questão, é qual é o corpo polarizado se torna negativo ou positivamente ao final do processo? Quando você induz por uma carga negativa, né, quando o corpo indutor ele é negativo, o que vai acontecer é que esse corpo polarizado ele vai se tornar positivamente carregado, né, com base nisso que eu acabei de explicar, né? Você vai aproximar o corpo negativo, você vai polarizar o corpo neutro, você vai jogar para fora os elétrons em excesso de um lado aqui do corpo neutro, consequentemente esse objeto ele fica positivamente carregado, tá? Você poderia fazer o processo inverso, aproximar um indutor positivo e aí fazer elétrons subirem, né, da Terra para o objeto, e ele ficaria negativamente carregado. Tá? Então as duas coisas são possíveis de se realizar. Tá? A segunda pergunta que é feita aqui é a seguinte: qual, quer dizer, nessas condições responde, o corpo polarizado ganha qual carga ao final do processo? Agora eu quero saber a quantidade de carga, né? Que ele vai ficar positivamente carregado, isso a gente já entendeu aí na letra A. Agora eu quero saber o valor dessa carga, né? Considerando que esse processo vai se realizar de modo que do corpo vão sair 5 vezes 10 a 13 elétrons, a gente pode determinar a quantidade de carga positiva que esse corpo fica, né? É só a gente pegar o número de elétrons que saíram desse corpo e multiplicar pela carga elementar, a carga que corresponde a um elétron, né? Então, se eu pego esse número, 5 vezes 10 a 13, e multiplico pela carga elementar, 5 vezes 1,6 dá 8, né? 10 a 13 com 10 a menos 19 dá 10 a menos 6. Então, esse corpo, inicialmente neutro, ele vai ficar com uma carga de 8 microcoulomb, né? 10 a menos 6 é um micro, esse mesmo micro que está aqui. Bom? Então, a resposta da letra B, ele fica com uma carga de 8 microcoulombs. Essa é a carga que ele ganha, tá? Aqui ele perde essa quantidade de carga negativa, ele tinha carga zero inicialmente, então ele fica com essa quantidade de carga positiva, tá? E aí na letra C ele fala o seguinte: qual a carga total do sistema formado pelo corpo indutor, aquele que sempre vai ter carga de menos 5 microcoulombs, e o corpo que sofre polarização antes do processo se realizar? Então eu quero saber a carga total do sistema antes desse processo de eletrização acontecer, tá? Então, ó, qual que é a carga total do sistema? É a soma das cargas, né, dos dois corpos envolvidos. O corpo indutor tem uma carga de menos 5 microcoulomb. O corpo neutro tem carga zero, então a carga total do sistema antes do processo é menos 5, tá? Menos 5 microcoulombs, beleza? E aí depois que eu fizer o processo, depois de o processo se realizar, qual que é a carga total que esse sistema vai ter? Ó, como aquele corpo que antes era neutro passa a ter uma carga de 8 microcoulombs, e esse corpo indutor aqui, a carga dele não é alterada, então a carga total do sistema passa a ser 3, né? De menos 5 passa a ser 3, porque antes era menos 5 e 0. No final do processo passa a ser menos 5 e 8. Né? Então, quando você soma, dá 3. Tá? E aí, com isso, a gente já pode responder a letra E. Né? Ele pergunta aqui: houve conservação da carga elétrica total do sistema formado pelo corpo indutor e o corpo que sofre a polarização? A resposta é não, né? Não há conservação da carga elétrica. Se houvesse a conservação da carga elétrica, então a soma da carga dos dois corpos antes e depois do processo deveria ser a mesma, que é o que acontece, por exemplo, na eletrização por atrito ou na eletrização por contato, né? Como nesses dois processos os corpos só trocam cargas entre si, então naturalmente a carga total do sistema se conserva, ela não varia, né? Ao contrário do que acontece nessa eletrização por indução. O corpo ele interage, o sistema interage com o meio externo. Você tem aí, né, cargas elétricas sendo eliminadas para a Terra, tá? Então isso faz com que a carga total do sistema não se conserve, tá bom? Então nos dois primeiros processos que a gente viu, atrito e contato, a gente pode afirmar que vai ter conservação da carga elétrica. Agora no processo de eletrização por indução, essa conservação nunca acontece. Tá bom?
Então, isso foi faltando aí do assunto que a gente começou a discutir na semana passada, né? Na revisão da semana passada. E aí, para a aula de hoje, a gente vai começar a falar da interação elétrica, mas de forma mais quantitativa, né? Fazendo conta mais de respeito à questão da força entre as cargas, tá? Que é o que entra aí onde entra aí a lei de Coulomb, né? Então, tem aqui os slides, né, dessa aula 3, onde a gente já discutiu bastante coisas, que não vale a pena a gente ficar se prendendo nesse slide. A gente só vai ter que lembrar aí da formulinha para calcular a força entre duas cargas, que é essa lei de Coulomb aqui, é dada por essa regra, né? E a gente pode já partir para os exemplos, né? Então, a gente tem aqui uma lista, que é essa lista 3, né? São 3 questões envolvendo o conceito de lei de Coulomb, onde a gente vai, de uma questão para outra, elevando aí o nível de dificuldade, né, do problema. Então, o primeiro problema é um problema relativamente simples, envolvendo 3 cargas. A gente já pode partir aqui para o nosso gabarito, né, e discutir a questão direto olhando para o gabarito. Eu ainda tenho que ver onde está, peraí, só um minuto. Aqui. Então, a primeira questão, você tem 3 cargas, né? Elas são colineares, ou seja, elas estão em cima de uma mesma linha reta, né? Então, você tem uma carga QA, essa carga QA ela é dada no valor de 4 microcoulombs, você tem uma carga QB no valor de menos 12 nanocoulombs, tá vendo a diferença? Aqui é um mi de micro e aqui é um n de nano. Tá? Então, isso aqui, esse micro, significa que a carga A, né? Ela é o número 4 multiplicado por 10 a menos 6 em coulombs. Enquanto que essa carga B é o número 12, com sinal de menos, multiplicado por 10 a menos 9. Tá? O nano é 10 a menos 9, o micro é 10 a menos 6. Então, você tem a carga QA, a carga QB e uma carga QC no valor de 6 nanocoulombs. Todas elas em cima de uma mesma linha reta. A distância que separa QA de QB é 6 centímetros e a distância que separa QB de QC é 9. Né? Ou seja, a distância que separa QA de QC é 15, né? 9 mais 6. Tá? O que se pede aí no enunciado da questão é para a gente determinar a força resultante que age nessa carga aqui, ó, a primeira da fila, a carga QA. Tá? Então, como a gente tem 3 cargas, em cima dessa carga QA vão agir 2 forças. Uma que é feita pela carga B e a outra que é feita pela carga C. Tá? Então, se a gente for começar avaliando aí a força que a carga C faz na carga A, ó, essas 2 cargas, a A e a C, elas têm o mesmo sinal, tá vendo? As 2 são positivas. Então, entre essas 2 cargas, o que a gente observa é repulsão, elas querem se afastar. Por isso que em cima da carga QA, a força que a carga C faz, essa força FCA, aponta para a esquerda, no sentido de afastar a carga A da carga C. Tá vendo? E qual que é o módulo dessa carga aqui? Aliás, essa carga FCA é dado pela lei de Coulomb, por essa regra, onde as cargas envolvidas aqui são as cargas de A e de C, né? Então, essa constante K, se no enunciado a gente não tem informação nenhuma sobre o valor de K, significa que a gente vai usar o valor do K que corresponde ao vácuo, né? Porque esse K depende do meio onde a experiência está se realizando. Então, se eu estou no vácuo, esse K aqui vale 9 vezes 10 a 9, como a gente já viu. Tá? Então, é esse o valor que a gente vai usar para o K, para a constante K. Está aqui, ó, 9 vezes 10 a 9. Tá? E as cargas, para o cálculo da força FCA, são as cargas C e A. Tá vendo? Então, a carga C é dado no enunciado, vale 6 nanocoulombs, né?
Por isso aqui está escrito 6 vezes 10 a menos 9. O menos 9 vem do N, do nano, né? Nanocúlombo. E a carga A é 4 microcúlomos. Então, é 4 vezes 10 a menos 6. Tá? A distância que separa A de C é 15 centímetros. E, como a gente já viu também na aula passada, uma vez que a distância é dada em centímetros, a gente tem que usar, para fazer a conta, né, essa distância em metros. Tá? Então, esses 15 centímetros a gente precisa passar para metros. E em metros, né, a gente sabe que 1 centímetro é 1 vezes 10 a menos 2 metros. Então, 15 centímetros são 15 vezes 10 a menos 2 metros, né? Elevado ao quadrado, porque é da regra da lei de Coulomb. Bom? Então, essa conta aqui, a gente já aprendeu a fazer, né? Não tem nenhuma dificuldade com ela. Tudo que a gente tem que fazer é pegar esses números que estão aqui em cima, ó, 9, 6 e 4, multiplicar os 3, né? Isso aí, se eu não me engano, vai dar 216, pelo que eu me lembro da conta que eu fiz aqui, tá? E aqui embaixo vai aparecer um 225, ó, do 15 ao quadrado. Então, você tem um 216 em cima, um 225 embaixo. Quando você divide um número pelo outro, dá 0,96, quase 1, tá? E a base 10, a gente também já está bem acostumado com isso, né? Você vai repetir a base e vai somar os expoentes, tá? Então, aqui em cima tem um 9, menos 9 dá 0. Tem um menos 6, então sobra um menos 6. Aqui embaixo vai aparecer um 10 a menos 4, né? E aí, quando você faz o 10 a menos 6 de cima com 10 a menos 4, que dá aqui embaixo, você vai obter 10 a menos 2. Então, esse é o módulo da força FCA. Ó, 0,96 vezes 10 a menos 2 newtons, tá? Aí no enunciado está falando para a gente usar, no lugar de 0,96, usar o valor 1, aproximar, tá? Então, essa força FCA, ela tem um módulo de 1 vezes 10 a menos 2 newtons, tá bom? Então, com isso a gente determina aí o valor dessa força, o módulo dessa força. Falta agora determinar o módulo da outra força, né? Então, como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito, a gente vai usar a lei de Coulomb. A diferença é que agora as cargas são a A e a B, tá vendo? QA e QB, tá? Então, aqui no lugar de QB, a gente vai botar o valor correspondente, 12 vezes 10 a menos 9. Você observa que aqui está sem sinal de menos, né? Ó, a carga QB é negativa, mas na conta do módulo da força o sinal não entra, tá? Porque a carga entra na fórmula ali em módulo, tá vendo? Esse sinal aqui só serve para a gente saber para onde que esses vetores Professor? estão apontando. Oi? Tem como você aceitar o Daniel aí? Alguém quer falar alguma coisa aí? O Daniel tá aqui pedindo para você aceitar ele. Ah, tá. Certo? Então, o módulo da força, sempre dado pela lei de Coulomb, aqui, como a gente está fazendo uma força que está relacionando a carga QA com a QB, são essas cargas que vão entrar na fórmula. Lembrando que a distância aqui entre QA e QB é 6 centímetros, né? Passando para metros, 6 vezes 10 a menos 2. Tá? Então, de novo, você vai fazer essa conta aqui, pega 9, 12, 4, multiplica, divide por 36, né? Que é esse 6 ao quadrado, você vai obter 12, tá? E a base 10 também vai dar 10 a menos 2. Então, você vê que essa força FBA é uma força que tem módulo 12 vezes 10 a menos 2 newtons, tá? Então, para um lado, você tem uma força de 12, né? E para o outro lado, você tem uma força de 1. Então, logicamente, que quem vai ganhar nesse cabo de guerra aí é a força FBA, tá? Por isso que a força resultante aponta para o lado da força FBA. Essas forças, elas são colineares, né? Elas estão em cima da mesma linha reta. Então, a força resultante aqui vai estar apontando para o lado da maior, da mais intensa, que é a FBA. E aí, qual que é o módulo dessa força resultante? É só você pegar o módulo de FBA, que é a maior, e subtrair desse valor o módulo da FCA. Tá? Então, 12 menos 1 dá 11, né? Então, 11 vezes 10 a menos 2 é o módulo dessa força resultante aqui, tá? Então, nesse caso, quando as forças elas competem ao longo de uma mesma linha reta, a força resultante vai ser sempre a maior menos a menor. A maior menos a menor, tá?
Se essas forças estivessem apontando para o mesmo lado, aí a força resultante seria a soma das duas, né? Então, esse exemplo aqui é um exemplo que ainda é fácil, é simples, né? Justamente porque a gente tem aí as forças colineares. Elas estão ao longo de uma mesma linha reta. Então, no exemplo 2, que a gente vai ver agora, aí essas forças elas já não vão estar em cima de uma mesma linha reta. Então, a análise vetorial ela é um pouquinho mais complicada do que nesse primeiro caso, tá? Então, se vocês forem ver o enunciado aí, da questão 2 da lista, você tem o seguinte, é dito o seguinte, né? Você tem 3 cargas nos vértices de um triângulo isósceles, e é um triângulo retângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá? A diagonal desse retângulo, né, é 3 raiz de 2. Então, as 3 cargas estão nos vértices do triângulo. Esse triângulo é um triângulo isósceles, tá? Ou seja, os catetos desse triângulo retângulo medem o mesmo valor, tá? E a diagonal de um quadrado, né? Já que os dois lados aqui medem o mesmo valor, a gente tem um quadrado. A diagonal desse quadrado é 3 raiz de 2. Então, se a diagonal do quadrado é 3 raiz de 2, você já aprendeu na geometria que o lado desse quadrado só pode ser 3, né? Esse valor 3 aqui não foi dado no enunciado. Mas, se o triângulo é isósceles, ou seja, você tem um quadrado cuja diagonal mede 3 raiz de 2, consequentemente, pelo teorema de Pitágoras, você já aprendeu lá na geometria, o lado só pode estar medindo 3 centímetros. Né? Qualquer quadrado, a medida da diagonal é a medida do lado multiplicado por raiz de 2. Isso aqui é um resultado conhecido já da geometria desde muito tempo, né? Então, o que você vai fazer para esse caso? Você quer saber a força resultante nessa carga Q3, que ocupa o vértice aqui, onde tem um ângulo de 90 graus, tá? Então, de novo, como você tem 3 cargas, em cima dessa carga Q3 aqui tem 2 forças. Tem a força que a carga 1 faz e tem a força que a carga 2 faz, tá? Então, como essas cargas todas, elas têm o mesmo valor, é dito no enunciado que elas são idênticas, né? Todas elas valem menos 5 microcoulombs. Então, entre essa carga 1 e a carga 3, você tem repulsão. Elas querem se afastar. Por isso que a força F1 em 3, que a carga 1 faz na 3, aponta para baixo. Né? Ao longo dessa linha reta vertical, apontando para baixo, que é uma repulsão. Do mesmo jeito, a força que a carga 2 faz em 3 também é uma repulsão. Então, tem que estar apontando aí na horizontal para a direita, tá? Essas duas forças aqui, quando elas se somam, né? Quando elas se superpõem, o resultado, a força resultante, é a diagonal desse quadrado, né? Ou desse retângulo. Nesse caso é quadrado, porque essas duas forças têm o mesmo módulo, né? Tá? Então, a força resultante, né? Ou seja, a soma desses dois vetores vai dar a diagonal desse quadrado aqui. Então, o que a gente quer, no final das contas, é determinar o valor do módulo dessa força resultante. Então, para isso, a gente precisa conhecer o módulo de F23 e o módulo de F13. Tá? Precisa fazer as duas contas? Para esse caso, não, né? Porque esses dois vetores aqui, F23 e F13, têm o mesmo módulo. Tá? Porque a distância é a mesma. As distâncias, né, que separam a carga Q1 e Q2 da Q3. E as cargas todas são iguais, então essas duas forças aqui, elas têm o mesmo módulo. Esse módulo, como sempre, é dado pela lei de Coulomb. Então, se a gente fizer essa conta, tá? Ou seja, troca Q1 por 5 microcoulombs, Q3 por 5 microcoulombs, divide a distância aí ao quadrado, né? Que é 3 centímetros. Então, é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Essa conta aqui vai dar para a gente o valor de força de 250 newtons. Tá? Então, essa força F23 e a força F13, as duas valem 250 newtons. Tá? É só fazer essa continha aqui. Lembrando que, como sempre, né, o sinal das cargas não interfere no módulo da força. Tá? Só serve para saber para onde que os vetores vão estar apontando. E aí, como é que eu faço agora para determinar o módulo dessa força resultante? Como eu tenho aqui que a força resultante é a diagonal de um quadrado, então, para eu determinar o módulo desse vetor,
eu tenho que usar o Teorema de Pitágoras, que é essa conta que está feita aqui, essa regrinha que está aqui, né? Então, o módulo de F13 é conhecido, é 250. F23 também é 250. Então, é só operar essa conta que eu consigo achar o módulo da força resultante. Tá? Então, 250 ao quadrado mais 250 ao quadrado é 2 vezes 250, né? Se eu tiro a raiz quadrada disso, dá a raiz de 2 vezes a raiz de 250 ao quadrado. Tá? Então, 250 ao quadrado, tiro a raiz quadrada, dá 250. Então, o valor da força resultante vai ser 250 vezes raiz de 2. Tá? Como não poderia ser diferente, né? Considerando que isso aqui é um quadrado de lado 250. Então, como eu falei, a medida da diagonal de um quadrado é sempre o lado multiplicado por raiz de 2, tá vendo? 250 vezes raiz de 2. Tá? Então, esse é um exemplo que a gente já tem aí um caso vetorial, né? Uma análise vetorial um pouco mais elaborada do que o do primeiro exemplo, né? Porque os vetores, eles são perpendiculares aqui, né? Os que estão se somando. Eles não são mais colineares, não estão na mesma linha reta. Então, para você determinar o módulo do vetor resultante, você tem que usar o Teorema de Pitágoras, que é essa conta aqui. Tá? Ainda a gente poderia ter um caso um pouco mais complicado do que esse, né? Se esse ângulo aqui não fosse um ângulo de 90 graus, fosse um ângulo qualquer, diferente de 90 graus. Aí, para obter a soma desses vetores, a superposição desses vetores, a gente teria que usar a lei dos cossenos. Tá? Então, tem um quarto exemplo aqui mais abaixo, que possivelmente a gente vai deixar para a próxima aula, onde a gente vai discutir esse caso. Tá? Antes, eu só queria concluir aí a resolução da lista, né? E aí tem uma questão 3 nessa lista, que é uma questão que ela é um pouco melhor do que as outras duas, né? No seguinte sentido, essa questão 3 aqui é uma questão que traz uma contextualização, né? Traz um texto aí e tal, onde a gente precisa interpretar, e então tem essa coisa da interpretação um pouco mais elaborada na questão 3. Ao contrário das duas primeiras, que são aplicações diretas, né, de fórmulas e pontos. Tá? Então, na questão 3, o que você tem é o seguinte: o que se diz aí no enunciado? Você tem um laboratório de física 3, né, de eletricidade, e aí você, nesse laboratório, faz uma série de experiências onde os corpos, né, os instrumentos que você usa, eles podem ficar eletrizados. Tá? Então, vamos supor que você eletrizou lá um certo corpo, um certo objeto, né, um instrumento, e deixou esse corpo com uma carga Q, tá? Uma carga Q positiva. Você sabe que a carga é positiva. Então, você não sabe quanto que é o valor dessa carga Q. E você precisa descobrir o valor dessa carga Q, porque é perigoso deixar dentro desse laboratório equipamentos carregados com cargas elétricas maiores do que 3 microcoulombs. Tá vendo? Se eu deixo lá no meu laboratório solto um instrumento, né, depois de uma experiência, com uma carga elétrica maior do que esse valor, isso pode oferecer risco, né, pode dar choque, ou então pode interferir no funcionamento de um outro equipamento. Tá? Então, toda vez que alguém faz uma experiência nesse laboratório, é importante conhecer o estado de eletrização dos instrumentos usados no final, porque esses instrumentos eles têm que ter uma carga inferior a 3 microcoulombs. Então, como é que eu faço para descobrir qual que é a carga aqui desse objeto aqui? Eu só sei que ele está carregado positivamente, mas eu não sei quanto que vale essa carga. Tá? Então, como é que o cara lá, o técnico do laboratório, ele faz para descobrir o valor dessa carga? Ele pega um segundo instrumento com uma carga conhecida, tá? Então, ele vai pegar um instrumento que tem uma carga Q1 no valor de 2 microcoulombs, tá? E vai ligar esses dois equipamentos, né, esses dois instrumentos, por uma mola, pela mola de um dinamômetro. Tá? Um dinamômetro é um objeto que serve para medir força. Beleza? Então, o que vai acontecer? Quando ele liga esses dois corpos carregados pelo dinamômetro, o que vai acontecer é que essa mola ela vai esticar, ela vai se... como é que se fala? Se alongar, né? Porque essas duas cargas aqui têm o mesmo sinal. Então, vou ter uma força de repulsão aqui, né? E aí essa mola ela vai esticar.
E aí você sabe, isso você aprendeu lá no primeiro ano, conforme a mola vai esticando, vai surgindo uma força aqui, né? E vai aumentando. Então vai chegar uma hora que essa força que a mola faz, né, no sentido oposto à força elétrica que age nessa carga, elas vão equilibrar. Essas duas forças vão ser iguais, tá? E essa força aqui é fácil de determinar quanto é, porque esse instrumento é um dinamômetro, ele serve justamente para medir força, tá? Então, o que o técnico no laboratório observou, lá com um certo instrumento que ele estava querendo medir a carga? Ele observou que essa força aqui, que o dinamômetro marcava, deu 20 newtons, tá? E a distância que separa os dois instrumentos é uma distância de 6 centímetros. Então, quando esses dois instrumentos aqui estão separados por uma distância de 6 centímetros, a força da mola vai ser uma força de 20 newtons. Ou seja, a força elétrica entre essas duas cargas é uma força de 20 newtons. Então, com essas informações, ele consegue determinar o valor dessa carga. É só ele aplicar a lei de Coulomb, que é essa regrinha que a gente está vendo aqui, né? Ó, K, que é a constante que tem aquele valor fixo, né? 9 vezes 10 a 9, vezes Q1 vezes Q sobre D ao quadrado, tem que dar essa força elétrica entre essas duas cargas. Mas essa força elétrica é a força que a mola está fazendo. Então, é uma força de 20 newtons. Tá? Então, eu sei tudo aqui. Ó. Eu sei o valor desse K. Esse Q aqui é dado, né, por hipótese, no valor de 2 microcoulombs. A distância é 6 centímetros. Então, tudo isso aqui é conhecido. A única informação que a gente não tem é o valor do Q. Então, a gente consegue determinar o valor do Q fazendo essa conta. É só substituir os dados, né, e fazer a conta. Tá? Então, como eu estou interessado em achar o valor desse Q, eu vou pegar essa distância ao quadrado, vou passar para o outro lado de lá multiplicando, né? E esse termo aqui, ó, KQ1, eu passo dividindo, tá? Então, o valor da carga Q é 20 vezes D ao quadrado sobre KQ1. Substitui os valores, aí você encontra esse valor aqui para a carga elétrica, para essa carga aqui, 4 microcoulombs, tá? Então, o cara conseguiu, de forma indireta, né, usando a lei de Coulomb, medir a carga elétrica desse objeto, tá vendo? Então, ele mediu a carga elétrica desse objeto e concluiu que ela tem um valor de 4 microcoulombs. Ou seja, como esse objeto aqui ele tem um valor de 4 microcoulombs, é maior do que o limite, né, permitido para a segurança do laboratório, que é de 3 microcoulombs, isso significa que esse cara vai ter que pegar esse objeto e realizar um processo de eletrização nele para fazer essa carga elétrica ser reduzida, né, para diminuir essa carga elétrica desse corpo. Tá? Então, ele tem que, de repente, atritar com outro objeto, ou então colocar ele em contato com outro corpo condutor. Mas o que ele precisa fazer é pegar esse objeto que tem essa carga aqui e reduzir o valor dessa carga, né, para que não ultrapasse o valor de 3 microcoulombs, que é o máximo aí estabelecido pelo laboratório, né, para manter a segurança de lá do ambiente, né? Então, essa questão aí é uma questão que ela é bem simples, a parte matemática, a conta em si, é uma conta muito pequena, é uma conta simples, se a gente for comparar com as outras, por exemplo, né? Os outros dois exemplos, as contas eram maiores, né? Tinha mais conta para fazer. Aqui a conta ela é relativamente pequena. Em compensação, a análise da questão, a interpretação do texto, é mais difícil, né? Mais pesada do que nos outros exemplos. Nos outros exemplos não tem análise de interpretação de texto nenhuma para fazer. É aplicação direta da fórmula. Esse aqui não. Então, essa questão 3 ela tem um perfil mais parecido com as questões do Enem, né? O Enem é uma prova que avalia muito mais a sua capacidade de interpretação, né, de raciocínio, né, de leitura, do que a parte matemática propriamente, né? Então, essa questão 3 ela é interessante por isso. Ela traz aí já uma pegada assim, mais parecida com a do Enem, né? Então, com isso, vocês observam, né, na questão que o que é importante para quem for fazer o Enem aí, é estar com a capacidade aí de leitura e de interpretação bem desenvolvida, né? A matemática em si é interessante, é importante saber, mas é secundário ainda.
na resolução das questões do Enem. A gente ainda tem um exemplo 4, que não está na lista, é onde a gente vai discutir um caso aí de soma de vetores, onde o ângulo que separa esses dois vetores não é um ângulo de 90 graus. Então, a gente vai ter que usar a lei dos cossenos, que é essa fórmula que está aqui, né? Esse exemplo a gente vai deixar para a próxima aula, porque ele dá um pouco de trabalho, né? Então, é melhor a gente deixar isso para a próxima aula, tá? Então, se vocês quiserem entender o que está sendo proposto aqui nesse problema, para já dar uma lida antes de vir para a aula da semana que vem, é o seguinte: você tem um triângulo equilátero, ou seja, os três lados medem a mesma quantidade, que é 2 metros, tá? Os dois lados, não, os três lados medem 2 metros, né? E aí você tem em cada vértice desse triângulo equilátero uma carga elétrica. Essas cargas, elas são todas iguais também, tá vendo? A Q1, a Q2, a Q3, elas valem as três 2 nanocoulombs. O que se pede é para a gente determinar a força resultante em cima da carga Q3. Ou seja, é o mesmo problema da questão 2. O que muda de um problema para o outro? A geometria, né? A forma da distribuição das cargas, tá vendo? Lá naquele exemplo 2, as cargas ocupavam os vértices de um triângulo retângulo. Aqui as cargas estão ocupando os vértices de um triângulo equilátero, tá? Então o ângulo formado entre os dois vetores aqui que estão se superpondo é diferente de 90 graus. É um ângulo de 60 graus. Então, para isso é que a gente vai ter que usar a lei do cosseno, para determinar o módulo do vetor resultante, que é essa diagonal aqui, ó, desse paralelogramo, né? O que é um paralelogramo? É um quadrilátero onde você tem dois lados paralelos cortados por outros dois lados paralelos, tá? Então, nesse caso, para a gente determinar o valor dessa diagonal, a intensidade da força resultante, a gente vai ter que usar essa regra, que nada mais é do que uma generalização do Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras encerra aqui, porque o cosseno que entra aqui é o cosseno de 90. E o cosseno de 90 é zero, tá? Então, esse termo que começa aqui a partir desse sinal de mais em diante, para o caso do ângulo de 90 graus dá zero, e aí você tem o Teorema de Pitágoras aqui, né? Mas quando esse ângulo é diferente de 90 graus, esse cosseno é diferente de zero. E aí esse termo aqui ele não é zero. Tá? Por isso que a gente tem que levar ele em consideração aí no cálculo do módulo da força resultante. Bom, esse exemplo a gente deixa para a próxima aula. E aí na aula que vem a gente vai falar sobre esse exemplo de lei de Coulomb e vai também discutir a questão do campo elétrico, fazer exercício sobre campo elétrico. Tá? E daí, na outra semana, sem ser a semana que vem, a outra, né? A gente faz uma avaliação, uma atividade avaliativa aí do carro, tá? Se vocês tiverem dúvida aí do conteúdo, pode ser o anterior também, tá? Estou à disposição aqui. Vou colocar a lista de presença para vocês. Coloquem para mim, por favor, aí o e-mail G Suite de vocês, tá? Até semana que vem. Até, valeu. Boa semana.